capítulo 17, e eu vou convidá-lo a colocar-se de pé comigo em total reverência às Escrituras Sagradas, e vamos ler dos versos 11 ao 19. Como você pode perceber pela ajuda que a própria Sociedade Bíblica nos dá, esse é um evento narrado só no Evangelho de Lucas. É o olhar do doutor Lucas, do médico Lucas, para um grupo de pessoas adoentado, muito adoentado. Diz o texto, tome atenção para cada vírgula, cada sinal de linguagem comunica algo para você. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podem tomar assento. Obrigado pela delicadeza de honrar a Deus e sua palavra, lendo o texto de pé comigo. Nos dias de Jesus, a lepra era a mesma coisa que estar morto. Curar um leproso era tão difícil como ressuscitar um morto. Havia mais de 30 tipos conhecidos e catalogados de doenças infecciosas da pele, reconhecidos nos dias de Jesus, e todas essas doenças ficavam debaixo desse rótulo que hoje já nem se usa mais. A doença, conhecida também como o mal de Hansen, é chamada de hanseníase. Ninguém hoje recebe mais o rótulo de leproso. E Jesus, naquele dia importante, um dia em que a Bíblia nos dá muitas informações e informações importantes do que aconteceu. Ele vinha cruzando a região, desde a Galiléia, onde ele havia transferido a base de seu ministério para aquela aldeia pescatória de Cafarnaum, à margem do mar da Galiléia, e vinha caminhando, cortando Israel, subindo para Jerusalém. Era um caminho de subida. E ele cruza a região da Samaria, aquela região mais ao norte do país, em que
as pessoas daquele lugar não se comunicavam com os judeus desde os dias do rei Jeroboão, que instituiu em Samaria um culto estranho e diferente daquele que era servido e colocado diante de Deus em Jerusalém. Parece-me que naquela altura o leprosário inteiro fez um pedido para Jesus. E o pedido não foi um pedido de cura. Eles não pediram que Jesus os curasse, conquanto eles estavam terrivelmente adoecidos. Eles pediram que Jesus se compadecesse deles. Isso é muito importante a gente notar, que os judeus e os samaritanos não se davam bem, mas ali estava um grupo misto de doentes. Uma parte era judeu, a outra parte era samaritano, o que nos mostra que não há nada como o sofrimento para nos unir, para nos nivelar, para fazer com que nós falemos uns com os outros. Quando a gente fala junto com o outro a linguagem da dor e do sofrimento, a gente tem a possibilidade de se juntar e de se unir um ao outro. E Jesus lhes deu a seguinte ordem: ide e mostrai-vos ao sacerdote, porque eram os sacerdotes em Jerusalém que atestavam a cura da lepra. Como um leproso, eles viviam alijados, completamente desterrados da sociedade. Viviam em cavernas, em covas, viviam longe, não podiam entrar em contato com a sociedade, porque eles eram considerados impuros pela lei, e tinham que andar com um sino ou um material metálico nas mãos, fazendo barulho à medida que se aproximasse da cidade ou da aldeia, e gritavam: impuro, impuro, quando iam chegando até a aldeia. Era uma vida difícil, longe dos cultos, impedido de entrar no templo, impedido de entrar e de participar da sociedade, alijados completamente. E não é à toa que a lepra é um símbolo bíblico de pecado, porque assim como o pecado nos separa de Deus, nos torna insensíveis para Deus e impuros diante de Deus, a lepra também é uma doença, ou era uma doença, que separava o doente da sociedade, da igreja conhecida de então, e que os tornava insensíveis naquela área. Geralmente as pessoas iam descobrir que tinham um problema quando lhes caía um pouco d'água fervendo ou quente nos braços, e aquela área ficava insensibilizada. Portanto, a lepra é um símbolo de pecado exatamente por conta disso, por conta da insensibilidade que ela causa. E Jesus, naquele dia, compadecido daqueles leprosos e daqueles doentes, como um dia se compadeceu de mim, e como um dia provavelmente tenha se compadecido de você, Ele atravessou o meu caminho. Eu estava separado de Deus, não conhecia esse ambiente sublime do culto e da adoração a Deus, insensível para com a sua palavra,
insensível para com a sua verdade, um pedaço de gente orgulhosa, mas ele atravessou o meu caminho e me livrou da minha impureza, da minha doença. Jesus deu uma ordem exatamente conforme ensina a lei de Moisés. E a ordem foi: apresenta-te ao sacerdote. E à medida que aquele grupo de 10 leprosos faziam o caminho em direção a Jerusalém, guardando a devida distância de Jesus, porque Jesus passou pela Galileia e por Samaria, rumo a Jerusalém, é a informação que nós temos no versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. O grupo, então, começou a seguir Jesus guardada a certa distância, quando, de repente, eles notaram que haviam sido purificados da sua lepra. Ainda sem perder de vista a Jesus, um dos 10 volta e diz a Bíblia Sagrada que num encontro maravilhoso, diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz e agradecido pelo milagre operado em sua vida. Talvez hoje a palavra mais cara que nós ouvimos é o muito obrigado. Não há pior defeito de caráter do que a ingratidão. Não há pior defeito na alma pecaminosa dos filhos de Adão do que não perceber o quanto o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ide mostrai-vos ao sacerdote, uma ordenança bíblica que nos lembra que há caminho. É sempre melhor obedecer a Deus do que viver na contramão da instrução de Jesus. Porque a caminho da obediência a Deus, os milagres se sucedem e acontecem por vezes sem a gente saber como é que aquilo aconteceu. Eu sou filho de uma família disfuncional. Meu pai e minha mãe representaram para mim e os meus irmãos aquilo que um casal jamais deve viver e demonstrar aos seus filhos. Estar aqui essa noite para mim é um milagre enorme, porque eu era um daqueles que tinha tudo para dar errado. Eu era um daqueles que não mantinha qualquer esperança de que alguma vez na vida eu pudesse manter uma relação de 42 anos. Meu Deus! Mas muitos de nós talvez não imagine também o quanto Deus, na sua gloriosa misericórdia e fidelidade, os tem mantido juntos, marido e mulher. Tem mantido o seu lar, sua casa, seus filhos. Todos os dias você se levanta e faz 3 refeições quentes. Toma um café quente de manhã, almoça uma comidinha quente ao meio-dia e depois fecha o dia no jantar com uma comida, com uma comidinha, um resto do almoço, ou ainda que seja um sanduíche esquentado no fogo.
Nós somos gente ultra abençoada. Mas eu enfatizo no texto que o caminho para vivermos vidas abençoadas é obedecer a Jesus sem fazer muitas perguntas. Apenas obedecer a Jesus. Há um valor enorme, grandioso, no ato de se obedecer a Jesus. E a ordem foi tão simples. Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Uma ordem tão simples. As ordens de Deus, meus amados irmãos, não são absurdas. Os mandamentos do Senhor, na linguagem do evangelista São João, escrevendo sua carta, ele disse: os mandamentos do Senhor não são penosos. Deus não pesa a sua mão sobre nós para nos dar uma vida pesada, em que gemamos debaixo do chicote do cotidiano. Não. As ordens de Deus são simples, diretas, objetivas, e a ordem todos os pecadores nessa noite representados nesse grupo de 10, e 10 é um número bíblico que indica totalidade. Falando da totalidade dos pecadores, a ordem é simples e devemos comparecer diante do sumo sacerdote e bispo de nossas almas, Cristo Jesus. Aquele capaz de realizar nas nossas vidas o impossível e especialmente, segundo o texto lido, o impossível na vida do improvável. É que esse que voltou para dar glórias a Deus e glorificar o seu nome e engrandecer o seu nome, era um estrangeiro, um samaritano, um homem estranho à aliança e aos votos, estranho à lei e os profetas. É mais ou menos, diante de uma grosseira comparação, como se o incrédulo viesse exclusivamente ao culto depois de ter obedecido a uma ordem peremptória de Jesus e dissesse: glória a Deus. Deus olhou para mim, Deus teve compaixão de mim, Deus teve misericórdia de mim, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Eu já não me lembro mais o dia em que eu coloquei o meu rosto em terra para agradecer ao Senhor por qualquer bênção. Geralmente eu agradeço a Deus na posição mais confortável que eu puder. Eu agradeço a Deus sentado na almofada do sofá. Eu agradeço a Deus ajoelhado num tapete. Eu agradeço a Deus da forma mais confortável que vocês podem imaginar. Mas esse homem, esse estrangeiro, esse improvável, vem, ajoelha-se, põe o rosto em terra, diante dos pés de Jesus, e lhe diz: obrigado. Que palavra milagrosa é um obrigado. Você já disse obrigado hoje? Nós cantamos: te agradeço, meu Senhor. Mas você já disse: Senhor, obrigado por essa pessoa que está aqui do meu lado. Obrigado pelos meus irmãos na fé. Obrigado por essa porta aberta.
Obrigado por esse templo confortável, com ar-condicionado. E lá fora está um calorão terrível e eu estou aqui dentro, confortavelmente ouvindo o pregador. O mais importante dessa passagem não é que um só voltou aquele de quem ele nunca poderia esperar um ato de gratidão, de um estrangeiro, de um samaritano, mal comparadamente, como se fosse um homem sem fé, sem religião, um desconectado completo da fé, por força do seu sofrimento, porque por vezes o sofrimento é como o sol, que pode derreter a cera, mas ao mesmo tempo endurecer o solo, endurecer o barro. Uns ficam endurecidos com o sofrimento e outros ficam amolecidos. Outros se derretem diante da dor. O fato foi que esse homem improvável voltou com um agradecimento nos lábios e com uma palavra de louvor. E a pergunta que Jesus fez foi: onde estão os outros 9? Onde estão os outros? Há sempre um interesse divino pelos que ainda não foram atraídos a Ele. Jesus pergunta: não foram os 10 os agraciados, porque um só volta para dizer glória a Deus? Onde são os outros 9? E aqui eu quero colocar você dentro do sermão. Onde você se encontra nesse contexto? Você está identificado plenamente com aquele que com o joelho dobrado, o rosto em terra, agradecia a Deus e glorificava pela graça recebida? Ou você está entre os 9, nem mesmo percebendo o quanto Deus tem te abençoado? A verdade é que todos nós temos doenças e elas não são iguais. A verdade é que todos nós pecamos, diz a Bíblia, e fomos destituídos da glória de Deus e necessitamos desesperadamente da compaixão de Jesus. Nós às vezes imaginamos, por conta dos falsos discursos religiosos que são feitos hoje em dia, até mesmo sacudindo a Bíblia nas plataformas, de que nós damos chances e oportunidades a Deus. Não somos nós que damos oportunidade a Deus. É Ele que, por sua infinita misericórdia e graça, desceu até o nosso vale sombrio de morte e resplandeceu a luz do seu evangelho diante de nós. E nessa noite, os céus conspiraram ao seu favor. Os céus conspiraram para que você estivesse nessa noite sentado no meio dessa congregação, ouvindo essa exposição da cura dos 10 leprosos, quando na verdade, se eu pudesse mudar o título dado pela sociedade bíblica, eu sugeriria o título A Bênção sobre o Improvável. Que geralmente a gente olha um para o outro, a imagem de cada um, e imaginamos: esse é um homem abençoado por Deus.
olhamos para o outro e dizemos: essa é uma mulher abençoada de Deus. Mas por vezes Deus está abençoando vidas e corações completamente fora do contexto do nosso julgamento. Nesse caso, o que demonstrou realmente ter sido abençoado não foram os 9 que seguiram a vida sem dizer obrigado e sem oferecer a Jesus a glória devida pelo milagre. Na verdade, nessa passagem, 10 foram os curados, mas apenas um foi o tocado, profundamente tocado pela graça. Profundamente tocado pela graça de Jesus, que o atraiu com cordas de amor. Gente do céu, porque eu sou daqueles que acredita que os céus conspiram e que Deus mexe as peças no tabuleiro do xadrez para nos colocar em lugares e em circunstâncias como as de hoje. Você está num culto. Você talvez seja um improvável, a quem Deus nessa noite escolheu abençoar. Porque geralmente as pessoas verdadeiramente abençoadas e tocadas são aqueles que não calam-se diante do louvor a Deus e diante do agradecimento por cada elemento importante da vida. Esses são os ricamente abençoados. São os que percebem no andar da vida a graça de Deus, os céus conspirando ao seu favor, Deus movendo as pessoas e as circunstâncias para abençoar a sua vida. Quantas vezes eu tenho experimentado essa graça, para ser bem honesto, e aplicar a minha mesma aplicação que eu fiz aos irmãos, eu diria que muitas vezes eu estou ali aos pés de Jesus, agradecendo e glorificando o seu nome por conta das experiências do cotidiano, mas outras vezes eu sigo desatento, não me ligando de que Deus tem me abençoado tanto e nos mínimos detalhes. Essa semana eu me encontrei, essa semana foi na semana passada, eu estava conversando com a minha filha, sábado passado, e eu disse para ela: esse ano, minha filha, é para eu esquecer, riscar o calendário. Eu vou pegar todos os calendários que está escrito 2022 e vou rasgar. Disse eu na minha loucura humana, porque foi um ano de dor para mim. Foi um ano em que a providência de Deus se mostrou carrancuda para mim. É quando você vive sob o peso das dificuldades e das circunstâncias adversas. Chegando ao fim desse ano, agora que a gente entrou nesse último mês do calendário,
Do fundo do coração, eu quero terminar esse ano de outra maneira. Eu me arrependo de ter dito aquilo para ela. Eu quero terminar esse ano fazendo o que eu gostaria realmente de, e entendo que todos aqueles agraciados por Deus deveriam fazer. Dobrar seu joelho, glorificar a Deus e dizer obrigado. Obrigado, Senhor. Essa noite, e tudo aquilo que vai tomar lugar aqui depois do culto, essa mini celebração no entorno de mais um ano de casado, porque fazer 42 anos de casado não é algo natural, é contranatural, é sobrenatural, é por conta do cordão de 3 dobras, cada ano de casado que você celebra, é por conta daquela terceira dobra do cordão, como diz o escritor aos Eclesiastes. O pregador, primeira dobra é o marido, a segunda dobra a esposa e a terceira dobra é Jesus. Eu chego diante de vós nesta noite, proclamando o evangelho da salvação para aqueles que entraram aqui e que estão aqui entre nós, e que ainda não se deu conta de que tudo à sua volta é um grande milagre. E está aqui nesta noite, entrando numa igreja evangélica, a convite de um amigo, ou passou aqui pela rua e entrou aqui de repente, e nos deu a honra da sua presença. Eu quero dizer para você que os céus conspiraram em favor da proclamação essa noite do santo e sagrado evangelho da salvação para a sua vida, para a sua alma. Porque ao fim, o que importa não é se você teve o seu problema de pele, a sua infecção viral ou bacteriana curada. O que importa é que a doença que come a alma humana foi curada nessa noite pela fé no nome sagrado de Jesus. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele pode libertar-nos da escravidão do pecado, dessa lepra interior, dessa lepra invisível, dessa doença que vai comendo o coração da gente, que vai consumindo o nosso agradecimento, e consumindo também, meus irmãos, o anseio por dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o louvor, a honra, a glória. Por isso, antes que esse culto termine, e eu termine essa exposição da palavra de Deus, eu quero dizer a todos vocês que clamam para que Deus se compadeça de você, porque esse foi o clamor dos doentes naquele dia. Compadece-te de nós, Senhor. Clamam para que Deus tenha misericórdia de vocês.
clamam lá no coração, quando está deitado no seu leito, cabeça no travesseiro, sem ninguém saber. Clamam por vezes no silêncio da noite. E também no silêncio verbal, fazendo uma oração, só no pensar. Senhor, tem misericórdia de mim. Compadece-te de mim. Eu quero lhe dizer que hoje Jesus cruzou o seu caminho. E que você não entrou aqui por acaso. Você entrou por aqui e por essas portas para ouvir que há salvação para a sua alma, a cura para o seu mal, e que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, lhe dá apenas uma ordem, para que você fique livre do seu mal. E a ordem é a mesma que foi dada àquele grupo de leprosos: apresenta-te ao sacerdote. E a ordem nessa noite é: apresenta-te ao sumo sacerdote e bispo da nossa alma, Cristo Jesus. Venham a Cristo, venham a Jesus. Eu lhes aceno nessa noite, com toda a compaixão do coração. Venham a Cristo Jesus, aproximem-se da cruz, confessem os vossos pecados, arrependam-se do vosso mal e receba a misericórdia e a graça de Deus sobre sua vida. Quanto isso vai me custar, pastor? Nada. A salvação ou a purificação dos males da alma já custou um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Foi o preço do sacrifício de Cristo Jesus sobre a cruz. Nessa noite, misturado a inúmeros agradecimentos, eu fiz aqui uma lista de coisas pelas quais eu deveria agradecer a Deus. Número 1, ouvir o Evangelho. Eu ouvi o Evangelho da salvação e vim a Jesus. Benditos os lábios que testemunharam de Cristo para mim e que me anunciaram que só em Jesus eu encontraria descanso. Que privilégio! Eu agradeço a Deus por unir a minha vida à vida de outras pessoas arrependidas como eu. Leprosos da vida, impuros, insensíveis, pecadores que, como eu, foi atraído a Cristo pela sua infinita graça. É que a graça não tem uma medida. É uma medida infinita, transbordante. Juntar-se a uma igreja e levantar louvores e cânticos com outros aliançados, arrependidos pecadores como eu, é uma razão para dizer a Deus obrigado. Ter amigos, irmãos, gente do coração, isso é uma razão para eu ir aos pés de Jesus com o rosto em terra e dizer obrigado, Senhor. Ter uma família, filhos, netos, filhos biológicos, filhos do coração, ter gente de todas as idades, prontas para um bate-papo, uma conversa,
falando das coisas pertinentes ao reino dos céus, ter um casamento sobrevivente, que resiste às ameaças pecaminosas do cotidiano, que resiste à lepra relacional desses dias, ter uma razão para viver, ter trabalho, ter fé, a fé que resiste às incredulidades e aos ataques malignos incessantes contra ela, ter um coração guardado do ódio ou do rancor, ter contentamento, o contentamento de que Deus me deu mais do que eu sou capaz de pedir. Senhor, obrigado. Socorros múltiplos nas angústias. Quando o desespero bate. Gente, isso é uma bênção, uma graça. Nessa noite, antes que eu ponha um ponto, parágrafo e a gente se abrace, se confraternize e diga uma palavra de estímulo uns sobre os outros, eu gostaria de orar com você. E de lhe dar a clara percepção de que a cura para seus males, mas a cura mor da doença universal chamada pecado, só Jesus Cristo pode lhe dar. E antes que esse culto termine, meu convite é para que você venha a Cristo, venha a Jesus, confesse-o com seus lábios, declare-o com seus lábios, venham ao conhecimento de Jesus. E o que eu devo fazer, pastor? Eu quero lhe dizer que a única coisa que você tem que fazer é crer. Crer que você está no meio de uma geração de pecadores. Nivelado pela condenação do pecado. E Deus, na sua infinita misericórdia, o amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entre agradecimentos e arrependimento, nós terminamos esse culto. E eu convido você para reclinar a sua cabeça comigo. Se o seu mal é o mal do pecado, que carcome sua alma, eu vou pedir para que você, silenciosa e secretamente, coloque a mão sobre o seu coração. Aí onde você estiver.